Por que temos os maus pensamentos? Amados, tudo iniciou lá no Éden. Nós precisamos entender, queridos, que toda essa situação ruim que nós temos hoje, tudo isto que nos afasta de Deus, é uma consequência os nossos maus pensamentos. É verdade, amados. Muitas vezes a mente da gente, ela é povoada, habitada, é cheia de maus pensamentos. E nós nem nos damos conta deles. É uma coisa do outro mundo, é assustador. Amados, nós sabemos que o pecado se manifesta de muitas formas. Quando nós lemos, por exemplo, o Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, vemos que o apóstolo Paulo enumera algumas ações que, se praticadas, são pecados. E nós vamos ler esse texto, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 até o 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Eu li na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Amados, quando o texto abre um parêntese, e outras coisas parecidas e ou semelhantes a estas, inclui-se aí os pensamentos também. Nós precisamos estar atentos, muito atentos com aquilo que ocupa o nosso corpo. Aquilo que envolve a nossa vida, envolve os nossos pensamentos. Sabemos, amados, que os maus pensamentos, eles passam meio que despercebido na mente da gente. Despercebido na nossa vida. Nós não nos atentamos para aquilo que está aqui dentro. Nem sempre você dá valor aos teus pensamentos. É comum, ninguém fala deles. Ninguém fala deles. No entanto, amados, se nós permitirmos que eles criem asas, que cresçam, que produzam aqui dentro da nossa mente, certamente gera o pecado, e o pecado afasta-nos do Todo-Poderoso. Amém? E o segredo, amados, para afastar os maus pensamentos é olhar para Cristo, é tê-lo como Senhor, como nosso Salvador, é viver as verdades do nosso Mestre. E dessa forma, irmãos, nós vamos com certeza direcionar a nossa mente para Deus, para as coisas lá do alto. Vamos nos ocupar com aquilo que é de Deus, encher o nosso coração. A Bíblia faz referência a coração, mas quando ela fala de coração, está falando de mente. Haja vista que o coração nada guarda, mas é a nossa mente que guarda, aqui que está o depósito. Portanto, amados, é necessário enchermos o nosso coração, a nossa mente, com a palavra de Deus, com os princípios do Senhor, porque quando nós os temos aqui dentro, será possível controlar os nossos pensamentos, as nossas ações, e o Senhor será honrado, o Senhor será glorificado na nossa vida, através da nossa vida, e onde quer que nós estejamos. Amém? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco nesta noite, trazendo-nos a revelação da palavra, Pai, para que possamos sair daqui, ainda mais cheio do Teu Espírito, Senhor, transbordante do Teu Espírito, para que assim possamos viver a Tua verdade e sermos fiéis em todos os aspectos, meu Deus. Fala conosco, este é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Queridos, quantas vezes nós nos pegamos pensando em coisas inconvenientes? Quantas vezes? Você já pensou em coisas que não devia pensar? Não é só pensar, irmãos. O pensamento é interessante. O pensamento é como um pássaro que vem às suas costas. Ele pode até sentar na tua cabeça, mas você não pode permitir que ele faça ninho. Os pensamentos são assim. Se eu falar para você que não tenho pensamentos impuros, serei mentiroso. Se você afirmar que não tem, você também é mentiroso. Porque eles aparecem, eles surgem.
O meio no qual nós estamos inseridos, aquilo que nós vemos na mídia, na televisão, na internet, aquilo que você ouve nas músicas, aquilo que teus olhos contemplam por essas ruas, muitas vezes te leva a pensamentos impuros, pensamentos ruins, pensamentos maus. Mas o que nós não podemos é permitir que eles cresçam dentro da nossa mente, a ponto de frutificar. Como frutificar? De vir a dar fruto, vir à existência aquilo que você está pensando. Essa é uma verdade, amados. Quando chegar o mau pensamento, e ele certamente há de vir, você tem que expulsá-lo da tua mente, expulsá-lo do teu coração, expulsá-lo do teu ser, porque aqui a nossa vida é a habitação do Espírito de Deus, e precisa ser um templo lavado, purificado no sangue de Cristo Jesus. Coisas do alto, coisas santas, devem ocupar a nossa existência. Amém? Os nossos maus pensamentos. Primeiro tópico, por que temos maus pensamentos? Por que temos os maus pensamentos? Amados, tudo iniciou lá no Éden. Nós precisamos entender, queridos, que toda essa situação ruim que nós temos hoje, tudo isto que nos afasta de Deus, é uma consequência daquilo que está narrado em Gênesis capítulo 2, onde nós vemos que o primeiro casal ouviu, alimentou-se com aquilo que Satanás disse e praticou a vontade do inimigo, e o pecado foi concebido. Eis aí, amados, o início da desgraça da humanidade. A partir desse momento, a humanidade perdeu de fato a comunhão inicial com o Todo-Poderoso, perdeu, amados, a unidade, o prazer de estar com o Senhor. Nasce ali, queridos, um grande opositor, nasce a carne, a natureza deturpada, a natureza pecaminosa, e essa luta continua firme e forte, pelos séculos e séculos, pelos milênios e milênios, e certamente há de findar-se somente com a volta de Cristo, e ou quando nós estivermos com Ele lá na glória. Aí sim, nós vamos viver um novo Éden, novos princípios. A nossa comunhão com o Todo-Poderoso será tão intensa, mas tão verdadeira, tão maravilhosa, quanto a comunhão que o primeiro casal tinha antes da desobediência, antes do pecado, antes de errarem diante do Senhor, ouvindo o inimigo de nossas almas. Portanto, amados, a fonte dos maus pensamentos está lá no Éden, quando o homem deixou de ser santo, deixou de ser puro. No entanto, queridos, nós precisamos entender que isso não é justificativa para vivermos no pecado. Aquela história que a carne é fraca, já ouviu essa justificativa? Ah, mas a carne é fraca. O cara quer justificar-se afirmando que a carne é fraca. Na verdade, a carne não é fraca, a carne é forte. A carne é extremamente forte a ponto de afastá-los de Deus. Veja a força da carne. A Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o espírito, e se nós não estivermos bem firmados no Senhor, a carne na sua força há de derrubar-nos, há de nos afastar do Todo-Poderoso. Nós não podemos usar este artifício para justificar os nossos atos ruins, os nossos maus pensamentos. Nós não podemos justificá-los, nós não podemos dar lugar para que eles cresçam na nossa vida. Nós temos que cortá-lo pela raiz. Amém? Isso significa, irmãos, que todos nós somos pecadores. Não houve sobre a face da terra, não há sobre a face da terra, excetuando Cristo Jesus, um homem que não nasceu em pecado. Inclusive Maria, ela também nasceu em pecado. A Bíblia diz, amados, que todos nós somos pecadores, não restou um justo sequer. Todos foram destituídos da glória do Todo-Poderoso, e nós carecemos da graça de Deus. E isso fica claro no Salmo capítulo 51, versículo 5, João capítulo 8, versículo 34, e ainda Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10. Vocês verão que essa verdade é uma realidade nossa hoje. Nós não podemos vivê-la, mas é procurar encher-nos com Cristo Jesus, para que assim tenhamos uma mente lavada, purificada no Todo-Poderoso. Amém? É possível viver sem pensamentos ruins? Certamente.
Certamente é. Eles podem até surgir, mas você não pode dar lugar a esses pensamentos, não pode. Tópico 2. Os cristãos podem ser atacados por maus pensamentos? Claro que sim. Nós que somos servos de Deus, nós que somos povo de Deus, também somos atacados por maus pensamentos. Cada um de nós, amados, por mais fiéis que sejamos, por sermos pessoas santas, puras, cheias do Espírito Santo. Mas lembre-se, nós temos diante de nós, ao nosso derredor, o inimigo que de todas as formas tenta tocar na tua vida, tenta tocar no teu ser, tenta te afastar da presença do Todo-Poderoso, tenta arrancá-lo da presença de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Nós não podemos achar que pelo fato de sermos membros da igreja, de conhecermos a Deus, que estamos isentos de tal pecado. Não, não estamos. O pecado, amados, é traiçoeiro, ele surge quando nós não esperamos. E se nós não vigiarmos, eis o porquê que a Bíblia diz: orai sem cessar e vigiai. Vigiai e orai. Precisamos orar sem cessar, mas também é necessário que haja vigilância na nossa vida. Vigilância, irmãos, eu preciso acordar vigilante. Passar os meus dias atento. E quando chegar o momento de deitar-me, tenho que estar atento também. Eu não posso, querido, de forma alguma, abrir espaço, porque se eu abro espaço, o inimigo de nossas almas aparece. Com certeza aparece. Amados, cada um de nós somos atacados pelos maus pensamentos. Você é atacado pelos maus pensamentos, com certeza. Mas somos escolhidos, chamados para fazermos parte do povo de Deus. Mas por que isso acontece? Porque somos tão atacados, porque o inimigo investe tanto na nossa vida. Quando não são os maus pensamentos, são as outras tentações, tantas opressões. Por quê? Porque se sou de Deus, eu deveria viver assim no mar de rosas. Mas por que eu não consigo viver no mar de rosas sendo de Deus? Você não pode esquecer jamais, queridos, que nós somos redimidos no sangue de Cristo, regenerados pelo Espírito, mas que nós temos uma velha natureza que nós a carregamos. A velha natureza que a palavra diz que devemos mortificar, mas nem sempre nós mortificamos a nossa velha natureza. Eis o grande problema. Se nós fôssemos sábios o suficiente, movidos pelo Espírito Santo, se ouvíssemos o Espírito Santo a cada instante, a cada minuto da nossa vida, certamente não daríamos lugar para a nossa velha natureza, a nossa carne agir. Nós cortaríamos, amados, todas as investidas dela ainda no início, mas muitas vezes nós não fazemos isso, e ela vem e vai nos envolvendo. As lembranças do passado, as ações que são agradáveis ao nosso ser, mas que desagradam o Todo-Poderoso, as nossas atitudes. E como nós estamos falando de maus pensamentos, os maus pensamentos secretos. Um dos grandes problemas que nós temos com o mau pensamento, com os maus pensamentos, porque são muitos, é que eles são secretos. Eu estou olhando para nossa irmã Cida, não sei o que se passa na cabeça dela. Glórias a Deus por isso, não é? Glórias a Deus. Ninguém sabe, só Deus. Só o Espírito Santo de Deus é que sonda o nosso coração, sonda os nossos pensamentos. No entanto, amados, nós temos que vigiar. Vigiar, irmãos, para que nós não sejamos encontrados com a nossa mente totalmente destruída, pelo fato dos pensamentos serem secretos. Eis um dos grandes problemas. Se tudo quanto nós pensássemos, se aparecesse numa tela na nossa frente, visível a todos, certamente nós teríamos cuidado com aquilo que nós pensamos. Mas como ninguém vê, e a gente acha que Deus não está aí muito interessado nisso, nós vamos deixando, e as coisas vão ocorrendo. É preciso muito cuidado, amados, porque o velho homem, ele não foi
aniquilado. Entenda, o velho homem, a nossa velha natureza, a carne, ela não foi aniquilada, ela foi apenas destruída. A sua força foi quebrada, mas se nós não tivermos cuidado, ela renasce e com muita força. Aniquilar, irmãos, é deixar de existir. É quando ela é totalmente extirpada, deixa de existir. Mas não é essa a realidade. O nosso velho homem está aí presente, e se nós não vigiarmos, ele renasce com muita força. Queridos, temos que vigiar, irmãos, temos que vigiar. E todos nós, amados, muitas vezes somos confrontados com os maus pensamentos. Nós temos que dominar a nossa mente. E esse domínio nos é dado pelo Espírito Santo de Deus. Em geral, os maus pensamentos sugestionam práticas pecaminosas. O pecado, ele primeiro é concebido na mente. Você sabia disso? O pecado primeiro é concebido na mente. Por exemplo, a imoralidade sexual nas suas mais diversas nuances. Primeiro é concebido aqui dentro da mente. Da mesma forma, a adoração de ídolos, a feitiçaria, as inimizades, primeiro nós pensamos, refletimos no mal que alguém fez a gente e damos lugar à inimizade. Veja como são as coisas. As invejas, eu tenho que ver para depois ter inveja. Eu vejo, aquilo cria algo estranho no meu ser, e eu permito que a inveja seja gerada. E assim vai com todas as práticas pecaminosas, todas elas são geradas primeiro aqui dentro. Eis o porquê que temos que vigiar muito, estarmos muito atentos. Mas, amados, vamos ver alguns exemplos de maus pensamentos, só para que nós possamos nos situar. Como eu disse anteriormente, amados, as impurezas sexuais. As impurezas. A pessoa começa a pensar na imoralidade, nas coisas erradas, começa a dar lugar aqui dentro da cabeça e as coisas vão acontecendo. Maus pensamentos. Se as pessoas cortassem, por exemplo, os maus pensamentos, aqueles pensamentos eróticos, sexuais, enfim, vai por aí. Se as pessoas cortassem pela raiz, certamente não teríamos tantos problemas. Problemas com Deus, problemas de afastamento do Senhor. Vai pensando, vai alimentando. Como eu disse antes, se você dá lugar ao pensamento, ele ganha corpo, ele cresce dentro da sua cabeça. E quando ele cresce, ele chega a um ponto que você é levado a exteriorizar, a praticar. Ele torna-se uma realidade. Pensamentos de vingança. Pensamentos de vingança. Nós temos pensamentos de vingança, igreja? Temos. Muitas vezes nós achamos que pensamento de vingança é aquela pessoa que perdeu a família, perdeu alguém próximo e ela fala assim, eu vou vingar. Não. Nós temos pensamentos de vingança em coisas fúteis, vergonhosas e tão pequenas que são. Mas nós temos, é natural da gente, é a nossa velha carne, nós queremos nos vingar. Alguém fala alguma coisa contra a tua pessoa e você quer vingar-se falando algo maior ainda. E você vai permitindo que aquilo cresça no teu coração, até o ponto que a tua boca abra, as tuas mãos ajam. E assim acontece a vingança. Mas primeiro você alimentou dentro da cabeça. As maldades diversas. Você pode colocar no campo dos maus pensamentos tantas maldades que nós temos visto hoje no meio da sociedade, em nosso país e mundo afora. Quantas maldades, quantas ações ruins, mas todas elas foram pensadas. Todas elas foram pensadas. Raramente acontece uma maldade de forma involuntária, mas sempre quando é maldade e ações más, as pessoas conceberam primeiro no seu coração e depois colocam em prática. Sempre é dessa forma. O roubo, aí o cara senta, poxa, o banco, quanto dinheiro naquele banco? Já começou o pensamento. Quanto dinheiro naquele banco? Não é que eu podia roubar aquele banco? Não é que eu poderia assaltar? Era o momento de cortar o mau pensamento. Em nome de Jesus, está repreendido carne.
Eu sou de Cristo, a minha vida é de Cristo. Mas, a partir do momento que você pensa, eu posso, aí você dá lugar e o pensamento vai crescendo, você vai bolando um plano, arquitetando uma estratégia, e eis o porquê que há tantos roubos, tantas coisas ruins. Como é comum vermos, a internet tornou-se um meio através da qual as pessoas enganam, através da qual as pessoas roubam. Mas tudo isso é fonte de um planejamento. Não acontece por acaso. Pensamentos de morte. Quem já teve pensamento de morte aqui? Glórias a Deus, aleluias. O que é pensamento de morte? Eu quero morrer. Ainda faz aquela boca mole assim, eu quero morrer. Eu quero morrer. E quantos pensam dessa forma? E vão dando lugar à velha carne, à velha natureza, insuflada pelo capeta e seus demônios. Aí o cara sobe numa cadeira velha, amarra uma corda no caibro, coloca no pescoço e pula da cadeira. E morre. Arruma uma garrucha velha enferrujada, coloca aqui debaixo e puxa o gatilho e morre. Pula da ponte e morre. Mas por quê? Primeiro pensou em morrer. Aí o capeta falou, opa, vamos investir. Presa, vamos investir. Cuidado, amados. Amados, cuidado. Toda sorte de pensamentos negativos, abre brechas na nossa vida e o pecado é concebido. Toda sorte de pensamentos negativos. Por exemplo, deixe-me dar um exemplo, talvez vocês não aceitem isso, mas é fato. Aquelas pessoas que estão dominadas pela depressão. O que aconteceu? Primeiro apareceu um pensamento aqui. Eu não valho nada, eu sou insignificante, ninguém gosta de mim. Coisas pequena, mínima, só que vai crescendo, vai ganhando asa, e aquilo vai dominando o ser da pessoa, e chega um ponto que domina completamente o ser da pessoa. Mas nasceu aqui dentro primeiro. Nasceu primeiro na mente. Irmãos, nós temos que viver Cristo Jesus. Vivermos Cristo Jesus porque é Ele que nos dá a nova vida. Amém? Queridos, cuidado com aquilo que povoa a tua mente. Cuidado com os pensamentos que povoam a tua mente. Cuidado. Terceiro tópico, como afastar os maus pensamentos? Opa, tem solução, glórias a Deus. Tem solução, igreja. Os maus pensamentos, eles podem ser retirados da mente. Letra A. Como posso afastar os maus pensamentos? Através da santificação. Queridos, o que é santificar-se? É aproximar de Deus. É encher-se de Deus. É deixar-se dominar pelo Espírito Santo. É viver de acordo com a vontade do Eterno. Nós precisamos ser santos. O Senhor chamou-nos para uma vida santa, uma vida pura. E aqueles que possuem uma vida pura, certamente não dão lugar para maus pensamentos, para que o maligno atue na vida através dessa área. Letra B. Afaste os maus pensamentos, mudando o seu modo de pensar. Há muitas pessoas que são extremamente negativas. Tudo é negativo. Ela tem um sinal de menos desse tamanho no meio da testa. É sempre assim. Tudo é menos, tudo é para baixo. Uma pessoa para baixo, como dizem por aí, uma pessoa negativa. Chega perto de você, é possível sentir a força negativa da pessoa, mas por quê? Porque sempre é para baixo. Quando conversa com você, é para baixo. Não é assim? Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, nosso modo de pensar. E o apóstolo Paulo ensina a igreja de Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra.
Amém? Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. É dessa forma que nós vamos afastar o mau pensamento, igreja. Que nós vamos encher o nosso coração com aquilo que é de Deus. É quando você coloca os teus pés na terra, não tem como tirar os teus pés da terra. Os pés estão aqui, na terra, é o dia a dia. Tem que viver, não tem como fugir disso. No entanto, a nossa mente precisa estar nos céus. 24 horas por dia, nos céus. Ah, somos alienados? Sim, somos alienados e somos alienígenas também. A Bíblia diz que nós não somos dessa terra. Estamos aqui de quê? De passagem. Somos o quê? Forasteiros. Forasteiro é um cara que não tem residência fixa, ele está passando. E a Bíblia diz que somos isso. Portanto, eu tenho que estar com a minha mente cheia daquilo que é da minha pátria. E minha pátria é a celestial, é a pátria lá dos céus. Pensai nas coisas lá do alto, nas coisas lá de cima. E certamente, amados, nós vamos ter uma forma de pensar nova, um modo novo de pensar, e o Senhor vai trabalhar a nossa mente. Letra C. É possível um crente vencer os maus pensamentos com a paz de Deus. Tu és servo. É possível vencer os maus pensamentos com a paz do Senhor. Ouça a recomendação de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que bênção, amados. O apóstolo Paulo fala de uma forma tão simples. Ele diz: e a paz de Deus, a presença de Deus, o envolver de Deus, o encher-se com o Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, ele extrapola a nossa capacidade de pensar. Extrapola. É impossível entendermos essas coisas. Que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. E a vossa mente. E quando nossa mente está guardada por Cristo Jesus, estaremos fortalecidos e aquilo que vem de fora não consegue penetrar e nos afastar da presença do Todo-Poderoso. Estaremos prontos para os ataques do inimigo, para os ataques de Satanás, para os ataques da velha natureza, para os ataques da carne. Não é apenas o capeta que tenta nos afastar de Deus, mas a nossa carne também. Nossos desejos, nossas vontades. É evidente que o capeta aproveita os nossos maus pensamentos. Ele não sonda nossa mente, ele não conhece nossos pensamentos, mas ele vê nossas atitudes. E ele é extremamente sábio, ele conhece o ser humano de uma forma que você jamais conhecerá. E ele sabe as tuas fraquezas e as tuas inclinações. Quando ele olha para você, ele já vê através do teu olho, do teu comportamento, que você não está com bons pensamentos, com boas intenções. E ele aproveita e investe em você. Letra D. Como afastar os maus pensamentos? Letra A, através da santificação. Letra B, afaste os maus pensamentos mudando o seu modo de pensar. Letra C, é possível um crente vencer os maus pensamentos com a paz de Deus. Letra D, é possível um crente vencer os maus pensamentos recebendo conselhos da palavra. Ouça, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Paulo aconselha: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Oh, glórias! São instruções, amados, conselhos, orientações do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos. E se colocarmos em prática, e se isto tornasse uma realidade, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, viva apenas na verdade. Tudo que é respeitável, aquilo que não é vergonhoso, aquilo que é de boa fama, não é isso? Tudo que é justo, seja justo no teu agir, nas tuas ações.
tudo que é puro, a pureza, a santidade, tudo que é amável. Cristo é amor e Ele quer que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Nossas ações, nossas atitudes, elas precisam ser marcadas pelo amor. Preciso é que sejamos amáveis. Tudo o que é de boa fama. O que é uma coisa de boa fama? É que não tem má fama, consequentemente. Ou seja, é algo aceitável, de bom grado às pessoas, à sociedade. Se há alguma virtude, se há algum louvor, mas esse louvor não é louvar a Deus, mas sim algo valoroso diante dos nossos olhos. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha, irmãos, se nós trazermos essa realidade, decorarmos esse texto, decorarmos esse conselho do apóstolo Paulo, certamente vamos evitar maus pensamentos. Amém? Letra E. É possível um crente vencer os maus pensamentos quando a mente é dominada por Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Queridos, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, conhecer a vontade do Eterno, para que a nossa mente seja dominada. Quando nós conhecemos a vontade do Senhor, vamos abrir espaço para o Espírito de Deus, e Ele há de dominar a nossa mente, e vamos colocar em prática princípios que são agradáveis a Deus. Nós não abriremos espaço na nossa vida para aquilo que é desagradável, aquilo que é ruim, aquilo que é pecado, aquilo que nos afasta do Todo-Poderoso. Portanto, amados, que tenhamos uma mente dominada pelo Senhor, e certamente nós estaremos isentos dos maus pensamentos, eles serão arrancados. Podem até surgir na nossa mente. Como eu disse antes, o mau pensamento é como um pássaro que vem por trás. Você não vê, ele pode sentar na tua cabeça, mas você não pode permitir que ele faça um ninho na tua cabeça, que ele passe a residir na tua cabeça. Você tem que espantá-lo com certeza. Amém? Assim são os maus pensamentos na vida daqueles que querem viver os princípios de Deus. Podem surgir, sim, mas não permita que cresçam, que ganhem força, que ganhem corpo na tua existência. Amém, amados? Os nossos maus pensamentos, misericórdia, os nossos maus pensamentos. Espero, irmãos, que a partir de hoje, quando nós formos açoitados pelos maus pensamentos, por causa da nossa imperfeição, do nosso ser carnal, da nossa velha natureza, por causa da batalha que é travada na nossa mente, que você não dê lugar, não permita que cresçam, mas se ocasionalmente, porventura, você dê lugar aos maus pensamentos, e eles frutificarem, e o pecado tornar-se uma realidade, não guarde o pecado. Não guarde o pecado. Pecado não pode ser guardado, pecado tem que ser confessado. Se você hoje descobriu que a tua mente está sendo dominada por maus pensamentos e eles estão gerando o pecado, hoje é uma noite de arrependimento. Hoje é momento de arrependimento. E que você confesse ao Senhor o teu pecado, que você clame pelo perdão do Senhor, porque o Mestre virá, lavará a tua mente, lavará o teu ser e te dará uma nova vida. Essa é a promessa de Deus àqueles que o buscam com todas as suas forças, com todo o seu ser, mesmo que o seu ser esteja quebrado, machucado, destruído, mas busque Deus a si mesmo, porque Ele te dará uma nova vida, uma nova realidade. Amém, queridos? Portanto, nós não estamos isentos dos maus pensamentos, mas não podemos dar lugar aos maus pensamentos. Não podemos guardá-los. Que Deus, portanto, nos abençoe para que nós possamos entender esta palavra e que a partir de hoje tenhamos novos princípios e que vivamos a santidade que o Eterno deseja para a nossa vida. Amém? Vamos então orar. No decorrer dessa oração,
Se há maus pensamentos guardados no teu coração, confesse-os ao Senhor, peça-lhe perdão e Ele te lavará. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra, pelo despertamento, meu Deus. Quantas vezes, Pai, nós temos aberto espaço para os maus pensamentos, para as más atitudes. Muitas vezes, Pai, é gerado o pecado e nós não entendemos o porquê do nosso fracasso, das nossas dificuldades, o porquê que não conseguimos alegria em estarmos na Tua presença. Até que nossas atitudes são boas, meu Deus, porém a nossa mente, ela está em frangalhos, tornou-se um depósito de lixo. E eu quero nessa noite, meu Deus, clamar que Tu venha sondar a nossa mente, trazer, Senhor, trazer-nos, Pai, o entendimento, para que nós possamos, arrependidos, confessarmos o nosso pecado e buscarmos, ó Deus, o perdão para que tenhamos uma vida segundo a Tua vontade. Ó Senhor, sonda o nosso coração, sonda, Pai. E se há pecado guardado, se há maus pensamentos guardados, estocados, Pai, que Tu venhas arrancá-los, tirá-los, que haja uma faxina, uma purificação no sangue de Cristo, para que nós possamos ter uma vida segundo a Tua vontade, vivermos a Tua verdade, Senhor. Ó Deus, move, Pai, fala aos nossos corações, Senhor, testifica-nos, para que tenhamos uma vida segundo a Tua vontade. Este é meu clamor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Mensagem 836